Meu nome é Luiz Antônio, eu sou professor do Instituto de Física de São Carlos e hoje eu vou falar para vocês sobre corrente elétrica e circuitos, tá? E eu vou falar hoje da lei de Ohm. O Henry Cavendish fez um experimento onde ele descobriu o que era necessário para que houvesse fluxo de cargas entre duas distribuições. Tá? E o que era necessário era que houvesse uma diferença de potencial. Então, toda vez que ele tinha uma distribuição de cargas, que existia uma diferença de potencial, aparecia um fluxo de corrente. Tá? Na época do Cavendish, era muito difícil você fazer essa medida. Tá? Essa medida só começou a ser feita depois que o Volta desenvolveu a bateria. Porque aí você conseguia manter esse fluxo de carga por um tempo longo, o tempo que desse para você fazer a medida. Tá? E aí nasceu uma outra pergunta, né? Como é que a corrente flui em um circuito? Tá? Então, as pessoas começaram a utilizar as baterias desenvolvidas pelo Volta para estudar isso aí. E a pessoa que teve o maior sucesso nessa época foi o Ohm. Tá? O Ohm, ele era alemão, tá? E ele estudou esse fluxo de corrente e chegou a uma lei que leva o seu nome. Ele começou como professor num colégio jesuíta e depois foi ficando famoso no mundo científico até se tornar professor da Universidade de Munique, que já era uma grande universidade nessa época. Tá? Então, qual era o experimento que o Ohm fez? Ele pegou uma bateria, uma pilha de volta, tá? Montou um circuito desse tipo aqui, tá? Onde isso aqui era um amperímetro, um dispositivo que mede fluxo de carga, da corrente elétrica, e colocou um dispositivo que é uma resistência, um dispositivo que se opunha à passagem da corrente elétrica. Tá? Então, conforme ele ia variando a tensão aqui, colocando os diferentes elementos da pilha de volta, ele ia medindo a corrente. Mas ele precisava medir também a diferença de potencial. E aí ele colocou um outro galvanômetro em paralelo com a resistência. E aí ele ia trocando a diferença de potencial, colocando vários elementos na pilha de volta e foi medindo V e I e chegou a construir uma tabela dele lá. Tá? Eu repeti esse experimento e eu construí também a nossa tabela. Então a nossa tabela de V e I, ela está aqui. Tá? Então nós temos vários valores de tensão entre 0 e 5 volts e vários valores de corrente correspondentes entre 0 e 880 miliamperes. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz essa montagem para fazer essas medidas. Tá? Então vamos lá. Eu utilizei esse board aqui. Isso aqui é uma placa que a gente usa no nosso laboratório de ensino para fazer demonstrações. Tá? Essas linhas aqui, elas têm todas de resistência zero. Tem um curto-circuito, tem um fio que liga daqui para cá. A mesma coisa acontece nessas linhas longas, tá? E aí eu posso fazer a minha montagem. Eu não preciso usar hoje uma pilha de volta, eu uso uma fonte, muito mais fácil, onde eu vou variando a tensão. Então aqui eu tenho uma fonte que eu posso variar a tensão entre 0 e 30 volts. Eu tenho dois instrumentos de medida aqui. Tá? Esses instrumentos de medida são dois multímetros que eles estão aqui atrás. Tá? Nós só fizemos uma modificação para colocar dois displays grandes e a gente pode fazer qualquer medida. Então vamos ver o nosso circuito. Então aqui, pessoal, olha, é a fonte. A minha fonte está entrando aqui. O positivo da minha fonte está aqui. Ele vem aqui, vem aqui. Isso aqui é o meu amperímetro. Tá? Meu amperímetro está conectado aqui e vou ver a corrente em miliamperes aqui. Isso aqui é a minha resistência. Tá? Eu usei um rolo de fio para ser próximo do experimento do Ohm, que ele também fazia isso. Tá? Então aqui eu tenho um fio, vai passar a corrente por ele, vai sair aqui, vai vir aqui de novo. E aí fechou o circuito. Então aqui está o meu amperímetro e eu preciso agora medir a diferença de potencial sobre a minha resistência, que é daqui para cá. Então agora eu vou conectar o meu voltímetro aqui e o meu voltímetro aqui. Então agora eu posso medir I e posso medir V aqui em cima. E eu posso variar a tensão. Então a minha fonte já está ligada, eu tenho 0 volts e tenho 0 miliampere. Tá? Então eu vou pegar, mostrar para vocês como é que eu coletei aquela tabela. Eu vou para meio volt. Opa, passei próximo de meio volt, está aqui.
tá? 0,46 eu tenho 84 miliamperes. E eu posso ir coletando esses pontos. Basta que eu varie V da fonte, tá? 2,09, eu vou ter lá 379 miliamperes, tá? E aí eu fiz isso aí e coletei todos os pontos que eram necessários para a gente fazer a nossa análise, tá? Então agora vamos voltar lá para a gente continuar discutindo. Então é o seguinte, eu tenho a minha tabela aqui, tá? De V e de I. E aí quando você tem uma tabela, você tem que tentar descobrir alguma regra. E foi isso que o homem fez. Tá? Então ele deve ter brincado com esses números, tá? E uma das brincadeiras que ele deve ter feito foi fazer uma conta de dividir V por I, né? Quando você divide a tensão sobre o resistor pela corrente que estava fluindo pelo mesmo, você tem um número que é aproximadamente constante. Essa flutuação aí é devido a ser uma medida, tá? Então V por I dá sempre um valor constante. E isso aí foi a primeira coisa que ele descobriu. Que se você V por I, hoje nós já sabemos que isso aí é a resistência, é a oposição à passagem da corrente elétrica. Tá? Agora vamos pegar essa tabela e vamos analisar, vamos ver o que a gente pode tirar mais dela. Tá? Então eu tenho a minha tabelinha e vou graficar esse negócio. Quando eu grafico, tá? Eu vou graficar corrente no eixo X e tensão no eixo Y. E eu tenho olha, eu coloquei meus pontos aqui, isso aqui é uma reta, tá? Vamos ver se vou colocar uma reta aqui, isso é uma reta mesmo, ó, e passa pelo 0, 0, tá? Equação de uma reta é y é igual a x mais b. Nesse caso, o b é 0, porque está passando pelo 0, 0. Então é y igual a ax. O a, quem é que é o a? O a é essa tangente, é a inclinação da reta, tá? O a é a tangente de alfa. Quem é a tangente de alfa? É cateto oposto pelo cateto adjacente. ΔV dividido por ΔI. Isso é a inclinação. E isso aí é o que vai ser a minha resistência. Tá? Então, R é ΔV por ΔI. Se eu calcular essa inclinação dessa reta aqui, eu vou ter um valor de 5,63 volts por ampere. E isso aqui é ohm. Isso aqui é a resistência elétrica. Tá? Como o B é 0, tá? Então aqui vai entrar o R, isso aqui é o V e o X é o meu I. E eu chego nessa lei aqui, V igual a RI. Então, isso aqui foi a primeira conclusão que o Ohm chegou para o experimento dele, né? Que é conhecida como lei de Ohm, V igual a R vezes I. Mas o Ohm fez outros experimentos também, tá? Ele variou o comprimento desse fio, tá? Então você pode fazer isso, tá? Se você comprar um rolinho desse fio aqui, esse fio aqui é barato, é fino, e ele tem uma resistência grande. Então é muito fácil você ir medindo Você compra um rolo desse de 100 metros e pode fazer 20, 40, 60, 80 e 100 metros, tá? E você vai chegar a ver que a resistência depende do comprimento. Isto é, a resistência é diretamente proporcional ao comprimento. Quanto maior for o comprimento do fio, maior vai ser a resistência. A outra observação que o Ohm fez é que a resistência era inversamente proporcional à área do fio. Um fio muito grosso, a resistência era pequena. Isso é uma coisa que você já deve saber, porque você já deve ter percebido que os fios que ligam lá no chuveiro da sua casa, que conectam o chuveiro à rede, é fio grosso. Por quê? Vai passar muita corrente. A resistência tem que ser pequena. Então o Ohm observou que V é igual a RI, observou que a resistência era diretamente proporcional ao comprimento e que era inversamente proporcional à área do fio. Tá? Isso aí ele tirou de dados experimentais. Agora, só isso não é suficiente. Você precisa ter um modelo, você precisa entender. Não é só você fazer uma medida e você consegue emplacar uma teoria. Tá? Então você precisa fazer um modelo para justificar isso. Tá? E aí você pode lançar mão de várias coisas. Tá? Você pode fazer várias analogias. Vamos pegar aqui, vamos ver um análogo mecânico da lei de Ohm. Como é que é? Então, olha, eu tenho aqui um plano inclinado, isso aqui é um monte de preguinho, e eu tenho umas bolinhas aqui. Eu vou pegar essa bolinha, vou jogar ela aqui em cima, ela vai sair batendo aqui, vai demorar um determinado tempo para chegar aqui no fundo do plano. Isso aqui, esse efeito de eu pegar a bolinha e colocar aqui, quem está fazendo é a minha fonte, ela fornece energia. O número de preguinhos
é diretamente proporcional à resistência, tá? Então, essas colisões que essa bolinha vai sofrer ao passar por esses preguinhos aqui, isso é a resistência, é a oposição à passagem da corrente elétrica. Se eu colocar um monte de preguinhos, significa que a resistência vai ser muito grande, tá? E aí eu posso fazer um gráfico, tá? Da energia potencial, uma coisa que vai depender dessa altura aqui, pelo inverso do tempo de queda, que eu plotei aqui. E quando eu faço isso, eu tenho uma reta, tá? Parecida à lei de Ohm. E eu posso analisar isso aqui, olha. Energia potencial, isso aqui seria a minha resistência, oposição à queda da bolinha, pelo inverso do tempo. Então isso aqui é um modelo. Qual é o problema desse modelo? O problema desse modelo é que ele envolve grandezas que eu não estou medindo no meu circuito. Eu não meço o tempo, não medi tempo lá quando eu fui fazer o experimento da lei de Ohm, nem medi energia potencial. Eu medi foi V e I. Tá? Então era isso que eu gostaria de ter no meu modelo. O Ohm, ele fez um modelo também, tá? Só tem o seguinte, no modelo que o Ohm fez, ele não conseguiu fazer um modelo que reproduzisse diretamente V igual a RI, tá? Naquela época, estava muito em moda se estudar calor, transferência de calor. Ele deve ter tentado fazer um modelo para obter já V igual a RI, não conseguiu, e aí ele fez uma analogia de fazer um modelo de transferência de calor, similar ao que nós fizemos aqui com a lei de Ohm. Tá? Então, o modelo que o Ohm justificou de resultados dele não eram uns modelos que apareciam V e I, e sim condutividade térmica, temperatura e calor. Tá? Esse modelo, onde vai aparecer V igual a RI, ele só foi feito em torno de 1900, pelo Paul Drude. Eu vou mostrar para vocês isso, tá? Como é que se constrói esse modelo onde aparece igual a V igual a RI, tá? Tem uma coisa importante também que a gente tem que ter em mente, tá? A lei de Ohm, quando você está no colégio, parece que essa lei é uma coisa geral. Não. Resistor ôhmico é um resistor muito particular. É um resistor em que a resistência independe de V e de I. Você vai dividindo, sempre tem o mesmo valor. Isso é verdade. Existem resistores ôhmicos. Mas se um resistor é ôhmico e você começa a aquecer esse resistor, ele logo para de ser ôhmico. A relação entre V e I não é mais constante. Tá? Então o que eu quero que vocês saibam é o seguinte: existem resistores ôhmicos, eles são muito utilizados. Mas resistor ôhmico é um caso muito particular de resistor, tá? Então, muito obrigado e até a próxima.